Graça e paz a todos. Daremos continuidade ao estudo da segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Como vimos no estudo anterior, o povo de Corinto era conhecido por ser imoral. Também aprendemos 3 palavras que estão relacionadas a essa cidade: cosmopolita, corrupta e comercial. Vimos no capítulo 6 sobre a importância de viver em santidade. Lembrando que ser santo significa ser separado, ou seja, alguém que é diferente. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Jugo desigual. Em grego, gineste heterozigontes, traz a ideia de desnivelado. O exemplo dado pelo apóstolo Paulo aqui é de colocar animais distintos no mesmo jugo, mas o que podemos inferir para a nossa conduta é mais ampla. No contexto, Paulo reitera à igreja de Corinto quanto a não participar do culto pagão, como havia dito em 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 14 a 21, sobre não negociar seus valores morais. 2 Coríntios capítulo 6, versículos de 14 a 16. Para ficar bem esclarecido, o apóstolo Paulo faz 5 questionamentos retóricos para a reflexão da igreja. 1. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? 2. Que comunhão tem a luz com as trevas? 3. Que concordância há entre Cristo e Belial? 4. Que parte tem o fiel com o infiel? 5. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Observe que a ideia de ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em seu coração. Pode ser objeto, dinheiro, prazer, pessoas, etc. Paulo ensina que os crentes devem viver uma vida diferente dos incrédulos, pois a igreja é templo de Deus. Quem tem sociedade com a injustiça, comunhão com as trevas, concordância com Belial, parte com o infiel e consenso com os ídolos, não pode estar fazendo a vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículos de 17 a 18. Lemos em toda a Bíblia que Deus ordena ao seu povo para viver uma vida santa, vivendo no mundo, mas não agindo igual. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, versículos de 15 a 17. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Imundícia da carne e do espírito, ou seja, toda a transgressão interna e externa cometida pelo ser humano. Esse versículo sintetiza a ideia do apóstolo Paulo apresentada nos versículos anteriores sobre ser santo. 2 Coríntios capítulo 7, versículos de 2 a 16. Depois de ensinar sobre a importância de mudar de vida, sair do paganismo, viver uma vida santa, o apóstolo Paulo retoma o assunto sobre o seu relacionamento com os irmãos de Corinto. Sua preocupação com que nada abale a comunhão da igreja e do seu pastor. Com isso, podemos tirar lições valiosas sobre a resolução de problemas. Era evidente que Paulo amava os cristãos, mas havia momentos em que era necessário repreender a igreja, pois pecado deve ser tratado e não ignorado. Não importa qual posição o indivíduo ocupe na congregação, é necessário que o irmão seja admoestado a corrigir seu posicionamento. Versículo 3. A expressão viver juntos e morrer juntos é encontrada sempre que se acentuam a amizade e a lealdade mútuas. A ideia básica é que as pessoas assim envolvidas nutrem entre si uma amizade que se sustentará ao longo da vida e as manterá unidas até mesmo na morte,
como expressa por Pedro a Jesus, em Marcos capítulo 14, versículo 31. A tristeza piedosa produz um verdadeiro arrependimento, que demonstra seu sentimento por meio dos atos. Os coríntios provaram seu arrependimento fazendo tudo o que puderam para solucionar a situação calamitosa que sua conduta inconsciente tinha produzido. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 4. A minha confiança em vós é grande, e muito me orgulho por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. É Deus quem consola o abatido. Por isso, a alegria expressa pelo apóstolo no versículo 4 reflete alegria e alívio por saber das providências tomadas pelos coríntios. Eles haviam demonstrado sua lealdade ao apóstolo, de tal maneira que ele pôde afirmar: sinto-me transbordante de júbilo a despeito de todas as aflições. No versículo 5, vemos que Paulo ainda estava enfrentando provações ao escrever estas palavras, mas contava sempre com o consolo de Deus. Podemos ver que Paulo continua ensinando à igreja sobre a importância do arrependimento para que o pecador seja liberto, para que ele tenha vida eterna em Cristo Jesus. Para concluir esse pensamento, Paulo usa uma expressão de confiança e orgulho a respeito dos coríntios. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 16. Visto que o relacionamento nesse instante era razoavelmente bom, Paulo achou que poderia trazer à lembrança dos coríntios a antiga prontidão deles em contribuir para a coleta em prol dos judeus cristãos, exortando-os agora a terminar o que haviam iniciado. Assim, embora os assuntos dos capítulos 8 e 9 sejam completamente diferentes dos assuntos dos capítulos de 1 a 7, eles convergem para o mesmo fim, pois tratam de assuntos pertinentes à Igreja de Cristo. Contribuição. Vamos entender o que ocorria nos tempos da Igreja primitiva. Os judeus que moravam em Roma foram expulsos pelo decreto de Cláudio. Atos capítulo 18, versículo 2. Também houve um período de escassez de alimento no mundo todo, como fora dito por Ágabo no tempo de Cláudio César. Podemos ler isso em Atos, capítulo 11, versículos de 27 a 28. Conforme Atos, capítulo 11, versículos de 29 a 30, os cristãos em Antioquia enviaram auxílio aos irmãos da Judéia através de Barnabé e Saulo. Por isso, podemos ler em 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9 que o apóstolo Paulo, durante suas viagens missionárias nas províncias da Macedônia, Acaia e Ásia Menor, fez o possível para levantar ofertas para os irmãos da Judéia. De acordo com Romanos capítulo 15, versículos de 25 a 27, podemos ler: Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Os macedônios não ofertaram porque eram ricos. Sua pobreza os tornou ricos em generosidade. A área da Macedônia, que incluía Filipos, Tessalônica e Bereia, era rica. Mas os romanos tomaram posse das minas de ouro e prata e controlavam o país, deixando-o pobre e sem união política. Em contrapartida, Corinto prosperava por causa do comércio dos seus portos. Algumas características dos macedônios podem ser vistas nos versículos de 1 a 8, tais como generosidade, coração aberto, alegria, paciência em provas e perseguições, o amor, etc. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. 2 Coríntios 8, versículos de 1 a 2. Nestes versículos,
Paulo utiliza o exemplo da extraordinária generosidade dos macedônios, ao atenderem ao apelo sobre a coleta para motivar os coríntios a fazer o que anteriormente já estavam dispostos a fazer, prover socorro aos santos de Jerusalém. 2 Coríntios, capítulo 8, versículos de 10 a 11. E nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós que, desde o ano passado, começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. A igreja de Corinto não estava tão entusiasmada de contribuir para os pobres da Judéia como estava há um ano. Paulo envia Tito e mais 2 irmãos para ajudá-los na graça da contribuição. A questão não é quanto você possui, mas como você usa o que você tem. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos de 1 a 5. Paulo diz que seria melhor que eles agissem agora, pois ele sabia que alguns representantes das igrejas macedônias estavam prestes a chegar. A estes, o apóstolo gabara a generosa disposição dos coríntios para contribuir. Se os coríntios ainda não tivessem terminado aquele trabalho de coleta, a vergonha de Paulo teria sido grande. Também, os coríntios ficariam embaraçados perante os crentes macedônios. Por isso é que seria melhor que acabassem agora aquele serviço já começado. De fato, alguns macedônios foram a Corinto e se incluíram entre as pessoas que acompanharam Paulo dessa cidade até Jerusalém. 3 macedônios, Sópatro de Bereia, Aristarco e Segundo, que eram tessalonicenses. Atos capítulo 20, versículos de 2 a 6. Nos versículos de 6 a 11, vemos que quanto mais contribuímos, mais somos abençoados. Quanto mais semeamos, mais colhemos. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 13. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão, que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Quando a teologia se transforma em ação, Deus é glorificado. Os judeus crentes glorificaram a Deus ao ver que os gentios não apenas confessavam a teologia ortodoxa, mas também agiam de maneira ortoprática. Não basta ter boa doutrina, é preciso pôr ela em prática. Os gentios contribuíram não só para os crentes da Judéia, como também para outros necessitados. O amor é o que o amor faz. Assim, para Paulo, todas as contribuições cristãs são efetuadas à luz do dom inefável da graça de Deus, pelo que devem ser efetuadas com alegria no coração e expressão de gratidão a Deus. A Macedônia era uma região montanhosa ao norte da Grécia, na península dos Balcãs. A primeira menção na Bíblia está em Atos, capítulo 16, quando um homem aparece em uma visão a Paulo e suplica-lhe dizendo: Vem à Macedônia e ajuda-nos. 2 Coríntios capítulo 10. Leremos os versículos de 1 a 3. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela paciência e bondade de Cristo, eu que, segundo dizem, quando vos confronto face a face, sou humilde, entretanto, quando ausente sou ousado no falar. Suplico-vos que, quando estiver convosco, não seja obrigado a usar de rigor e audácia, tal como penso que eu ousarei agir para com alguns que imaginam que nos conduzimos por padrões meramente humanos, porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. 2 Coríntios 10, versículos de 1 a 3. Paulo enfrenta uma oposição determinada. Seus adversários são judeus cristãos que se apresentam como apóstolos de Cristo. Eles davam grande valor ao discurso eloquente, às demonstrações de autoridade, às visões e revelações, à operação de milagres, como sinais de um verdadeiro apóstolo. Esses homens se haviam infiltrado antes na congregação coríntia. Os adversários infiltrados viram que o lugar de Paulo no afeto dos coríntios estava sendo restaurado e que sua autoridade se reafirmava, pelo que orquestraram um ataque frontal contra a validade e integridade do apóstolo Paulo. E conseguiram, assim,
persuadir os coríntios quanto aos seus pontos de vista, ganhá-los e fazê-los submissos, impondo-lhes sua autoridade. A segunda fase da oposição envolveu um ataque pessoal amargo contra Paulo por aqueles a quem ele chamava de falsos apóstolos, sendo essa a que o apóstolo enfrenta nos capítulos de 10 a 13. Conforme observamos acima, a influência desses homens provavelmente já se teria feito sentir à época em que Paulo escreveu 1 Coríntios. Assim foi que Paulo, vendo usurpada sua autoridade e questionado seu apostolado, contra sua vontade foi forçado a apresentar sua autodefesa em termos fortes, dirigindo um ataque veemente e vigoroso contra seus adversários. A crise que Paulo enfrentou nessa situação foi a mais crucial em todo o relacionamento com os coríntios. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Essa é uma tradução literal, em que não militamos significa não fazemos guerra. Paulo reconhece que anda na carne, mas nega que combata segundo ela. Andar na carne aqui significa participar da existência humana normal, com todas as suas limitações. Não militar segundo a carne significa não desempenhar o ministério cristão com meros recursos humanos, isento do poder de Deus, com a tendência concomitante a empregar meios duvidosos. A fim de comprovar que não está empenhado numa guerra segundo a carne, assim se expressa Paulo. As armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nesta passagem, Paulo não identifica suas armas, todavia, outras declarações do apóstolo, na correspondência coríntia, indicam que suas armas consistiam da proclamação do Evangelho, mediante a qual o poder divino é liberado. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, versículos de 1 a 5. Destruir toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. É evidente aqui a metáfora militar. A altivez simboliza a argumentação falaz, enganosa, ou as fortalezas dentro das quais as pessoas se abrigam, julgando-se protegidas contra a invasão do conhecimento de Deus, do Evangelho, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Tanto a fortaleza do versículo 4 como a torre, altivez deste versículo simbolizam os argumentos intelectuais, as racionalizações erigidas pelos seres humanos contra o Evangelho. Entretanto, mediante a proclamação do Evangelho, método escolhido por Deus para liberar seu poder, essa argumentação oca é destruída e os crentes são salvos. Conforme Atos capítulo 18, versículo 4, podemos ler: E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Deve-se acrescentar que a proclamação do Evangelho feita por Paulo, à semelhança da pregação do reino feita por Jesus, não era simples declaração verbal, mas envolvia raciocínio e argumentação com os ouvintes, no sentido de remover-se todas as barreiras iníquas atiradas contra a verdade. Atos capítulo 19, versículos de 8 a 10. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos.
Assim é que, mediante a proclamação do Evangelho, Paulo pode destruir os argumentos, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Esta imagem é a de uma fortaleza rompida. Os que ali dentro se abrigavam, por detrás de muralhas, estão sendo levados em cativeiro. Assim é que o propósito do apóstolo não é apenas demolir os falsos argumentos, como também conduzir os pensamentos das pessoas sob o senhorio de Cristo. Seu apelo como apóstolo era implantar a obediência por fé entre todos os gentios, conforme Romanos capítulo 1, versículo 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para que a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Nos versículos de 7 a 11, Paulo responde às duas críticas levantadas contra ele pelos seus adversários. Primeiro, de que ele não era um verdadeiro servo de Cristo. Segunda, de que, embora suas epístolas fossem graves e fortes, sua presença pessoal é fraca e a palavra desprezível. Os falsos apóstolos por si próprios nomearam serem de Cristo. Criam que Cristo era deles, mas eles não eram de Cristo. Paulo confia em que ficará claro que seu comportamento em pessoa é inteiramente coerente com o seu audacioso uso de autoridade por escrito. Assim é que Paulo sairá vencedor, em vez de sair envergonhado, no que concerne à sua alardeada autoridade. Ninguém deve erroneamente presumir que seus esforços para ser conciliador sejam evidências de falta de autoridade. Versículos de 10 a 11. Porque Paulo argumenta sobre sua lisura de palavras e sobre sua autoridade que vem de Cristo, pois ele não se consagrou a si mesmo, ele foi chamado por Cristo para ser apóstolo. Versículos de 12 a 18. Os falsos apóstolos se gloriavam de seus feitos, mas a palavra de Deus nos ensina a nos gloriarmos em Deus. Podemos com isso lembrar da parábola do fariseu e do publicano, em que este se gloriava de ser bom. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. 2 Coríntios capítulo 11. Dos versículos de 1 a 6, vemos que os falsos apóstolos que pregavam em Corinto pregavam um evangelho falso, baseado em rituais humanos. Eles negavam a salvação pela graça. Paulo explica sua preocupação pelos coríntios para que não sejam desviados de sua devoção a Cristo por aqueles que questionaram suas credenciais e proclamaram um evangelho diferente. Isso ocorre também nos nossos dias, pois a verdade da palavra de Deus tem sido atacada por mercadores, falsos mestres. Por isso, precisamos estar firmes na fé em Cristo Jesus para não cair nessas ciladas. Observe que a arma usada pelos falsos mestres era a mesma usada pela serpente no Éden, pois a serpente enganou a Eva, questionando a palavra de Deus, negando a Deus. E os falsos apóstolos torciam a palavra de Deus com o propósito de enganar. Seu ataque era direcionado à mente humana. O ataque é teológico. Primeiro as pessoas se desviam da verdade, depois elas corrompem-se moralmente. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 7. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus?
De acordo com Atos capítulo 18, versículos de 1 a 4, Paulo trabalhava como artesão, fazendo tendas, a fim de prover seu sustento durante sua primeira estada em Corinto. Ao assim proceder, ele viveu humildemente, visto que entre os gregos considerava-se degradante que um filósofo ou professor itinerante se dedicasse a trabalhos manuais, a fim de sustentar-se. Sem dúvida, consciente desse fato, Paulo pergunta com exagerada ironia se ele havia cometido algum pecado, porquanto gratuitamente anunciou o Evangelho de Deus. Dos versículos 13 a 14, vemos que os adversários de Paulo revelam-se aqui como instrumentos de Satanás, disfarçados como ministros da justiça. Os ataques de Satanás contra a igreja raramente são frontais. Com frequência, são subversivos, desenvolvidos e realizados por pessoas de dentro da igreja que, desorientadas e extraviadas, servem aos fins do inimigo. Versículos de 19 a 20. Paulo se vê forçado, contra sua vontade, a dar a conhecer suas credenciais de apóstolo. Sente que tudo isso é uma tolice e parece-lhe uma loucura ter que comparar-se com outras pessoas. Mas tem que fazê-lo, não por si mesmo, mas pelo evangelho que está pregando. É claro que os que se opunham eram mestres judeus que diziam ter um evangelho e uma autoridade maior que os de Paulo. Por quê? Sendo vós sensatos, de boa mente, tolerai os insensatos. 2 Coríntios 11, 19. No que concerne a Paulo, os insensatos que os coríntios toleram alegremente são os falsos mestres, seus adversários. Assim é que se os coríntios demonstraram alegria em tolerar os obreiros fraudulentos, que tolerem a ele também, se o considerarem insensato. A expressão sendo vós sensatos provavelmente é uma alusão mordaz à tendência dos coríntios de orgulhar-se de sua própria sabedoria, como vemos em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 5. Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? 2 Coríntios capítulo 11, versículos de 23 a 33. Podemos ler nestes versículos sobre as provações, sofrimentos de Paulo. Quando lemos o relato de tudo o que Paulo fez e suportou, o que mais deve nos surpreender é o pouco que sabemos a respeito dele. Ao escrever esta epístola, ele estava em Éfeso, o que quer dizer que só chegamos ao capítulo 19 de Atos. E se tentarmos comparar esta lista de sofrimentos com a narração do livro dos Atos, veremos que nem um quarto da mesma está contida ali. Quando a lemos, vemos que Paulo era ainda maior do que pensávamos, devido ao fato de que a história de Atos considera ligeiramente tudo o que fez e suportou